como que está o processo? Porque quando nós olhamos para esse processo, vamos dizer, de formar pessoas, né, de formação, a gente lembra que o que aconteceu com a nação de Israel. Moisés foi lá, formou Josué, né? E Josué não formou ninguém. E o que aconteceu? Acabou a nação de Israel se dividindo, as tribos foram se dividindo, né? E acontece de ter que enviar juízes, não havia uma liderança. Hoje, como que os irmãos estão fazendo com o processo de treinamento de novos líderes? Qual que é o processo dos irmãos? Agora mesmo nós estamos, porque assim, a gente tem uns novos convertidos, né? Para não ter uma ideia, tem irmãos aí, agora que esse ano nós começamos a dar oportunidade para eles pregarem, né? Porque hoje tem muitos irmãos que são tímidos, entendeu? Então tem aquele processo, né? Até porque a gente não vai ensinar ninguém a pregar, a gente vai ensinar a palavra, a pessoa ela vai exercer aquele dom, né? Eu sempre digo para os irmãos, o próprio apóstolo Paulo diz, né? Cada um tem que se manter na posição que foi chamado. Um foi chamado para presbítero, outro para pastores, outro para evangelista, missionário, enfim. E hoje a gente está, esse ano agora, que Deus está começando a levantar manos aqui para pregar, né? Então hoje a gente não tem, até o dia de hoje, a gente não tem, dizer assim, tem um casal de pastores, de experiência para deixar uma congregação para cuidar, entendeu? Nós não temos ainda assim. Em Piratini tem um casal lá, né, com os irmãos, são uma bênção de oração, e o sábado que a gente não vai, eles fazem um culto, mas o povo sempre gosta que a gente esteja também, por mais que a gente não pregue, enfim, mas o povo quer ver o pastor, né, na igreja. Então a gente, agora esse ano a gente está começando a levantar aqueles que estão tendo coragem para fazer o ID de Jesus, né, porque tu não pode fazer a obra de Deus relacionadamente também, né, e a pessoa ela tem que querer, né, porque a Bíblia diz que nada é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. É uma missão bastante, eu costumo conversar com meu esposo que isso é uma preocupação nossa. Nós somos pastores de uma igreja que Deus nos deu, nós sempre fomos liderados, né? Então quando tu é liderado, tu sempre faz aquela ordem e faz o que tu tem que fazer e pronto. Quando tu tem que liderar, tu tem que começar a te aprimorar e ver a melhor maneira de fazer. O que acontece, irmãos? Nós temos muitas pessoas que vieram para a casa do Senhor e passaram por um grande processo e são pessoas muito abençoadas e dispostas e responsáveis. Deus tem colocado muito sobre eles, responsáveis pelo zelo da casa do Senhor. Mas muitas das vezes falta ainda um pouco mais de coragem e talvez um pouco mais de experiência na questão dos bastidores, de ser obreiros, de verem como é que funciona, terem mais experiências com Deus, para aquela ousadia de ir lá e ter a responsabilidade de algo só. Não sei se o irmão está me entendendo. Então, agora esse ano nós conversávamos sobre nós nos aprimorarmos para nós poder treinar essas pessoas, nós aprender para poder treinar, porque às vezes a gente faz com excelência, né, irmão? Mas treinar alguém, como o irmão disse, precisa a gente ter as ferramentas dadas por Deus. E não tem hoje como tu ser líder se tu não fosse liderado, né? Então a pessoa tem que ter alguém para ensinar ela então, o básico, fazer mais coisas. Os irmãos já aprenderam muito, tem muitas pessoas que... Hoje nós temos líderes da juventude, são uma bênção, são muito evangelizadores, mas são uma bênção com os jovens, aquela missão deles, entendeu? Faz com excelência. E é uma benção, assim. Nós temos irmãos que lidam de oração todos os domingos de manhã, tem oração das 8 às 9, os irmãos aqui orando, a igreja está oração. Nós temos uma vez por mês, na semana da consagração de Santa Ceia, a igreja está 24 horas de oração, tem 24 membros, obreiros da igreja, entre membros, enfim, cada um no horário, né? Uma hora, aí sai aquele, entra outro, a igreja fica 24 horas em oração, entendeu? Sabe que esses dias eu fiz essa pergunta ao meu esposo, amor. E sabe que já tem outras igrejas, outros pastores que são, já estão aderindo a esse mesmo método que a gente faz. Sabe que eu fiz com meu esposo essa pergunta esses dias? Disse, amor, o que estamos fazendo para nós fazer discípulos? Aí às vezes eu me impressiono que ele disse assim para mim, porque, amor, eu creio que nós já estamos fazendo discípulos. Só que ser um discípulo precisa primeiro se ter intimidade com Deus. E a primeira coisa que nós estamos fazendo com os nossos obreiros, os nossos discípulos,
impulsionando eles a orar. Porque eu sou a favor e creio que nós vamos chegar, temos muitos projetos para isso, a Igreja Filadélfia é uma igreja nova, né? E nós temos muitos projetos para isso, para dar cursos mas, irmão, se não tiver aquela base da oração, da intimidade com Deus, da revelação da palavra, como que nós vamos, talvez nós vamos chegar lá na frente sem ter êxito e vamos começar a perder em vez de ganhar por conta de ser um mecânico. E a obra de Deus, ela tem o sobrenatural, tem o espiritual, é espiritual. Sim. Né? A pessoa ela precisa ter intimidade com Deus, ela precisa. E hoje nós somos muito felizes porque nós temos quantos jovens? 22. Aí, né? 22 jovens. E nós temos jovens que oram. Jovens que começaram 3 horas da manhã estão orando, meia-noite eles estão orando. Que Deus impulsiona eles, a igreja ser batizada com o Espírito Santo, jovens que nunca tocaram um instrumento, hoje nós temos uma banda de jovens. Tem banda de jovens. Entende? Tem um coral muito Nós lindo. temos pessoas que converteram, batizaram e disseram, pastor, vou tocar violão. Tá aqui, meu filho. E eu tô orando e Deus vai me dar graça e hoje ele é líder da banda. Com 40 e poucos anos começou a tocar violão. Entende? Então Que na verdade agora, depois que nós chegarmos nesse ponto, eu compreendo tudo que o agir de Deus, o que Ele está fazendo. Porque os irmãos precisam. Então, uma necessidade para que a obra cresça, para que ela possa ter uma proporção e para que daqui a um pouco vocês, os irmãos, não estejam sobrecarregados como aconteceu com Moisés. Então, é necessário começar a treinar liderança, treinar líderes, pessoas que vão. E o ponto todo, não mencionou, futuramente nós vamos começar a dar curso, estamos preparando aquela relação com Deus primeiro dessas pessoas. E sabe qual é a melhor forma para formar irmãos? A melhor forma é montar um grupo de evangelismo. O grupo de evangelismo e esse incorporou aquele da pregação de casa em casa. Eu estava falando para ele. Semana passada eu falei isso para ela. Ele me propôs isso, começar com algo. Eu já tinha... Nós temos algumas pessoas de idade aqui perto, que aí tem um irmão que está disponível, pode pegar o violão e ir nessas casas. Deus já tinha colocado isso no nosso coração, né? De em vez de, a partir do momento de agora, tem irmãos que já estão... Faz uma equipe de irmãos e manda, entendeu? Mas claro, vai ela, vai eu, para, um de nós, depois deixa eles. Depois o que acontece? Consegue formar. No primeiro momento é necessário a presença de vocês para ensinar a quebrar o gelo, para ensinar a chegar, conversar com as pessoas, se soltar, transmitir. E isso ajuda muito o povo, ele absorve muito. Quem quer aprender, né? Mas percebeu que o que acontece quando nós estamos levando a bênção para alguém, nós estamos sendo abençoados? Porque à medida que nós estamos levando essa bênção para alguém lá da evangelização, nós estamos sendo abençoados porque o Senhor está nos treinando no ministério, Ele está nos capacitando, nos transformando como pessoa, Ele está nos tocando em nós e nos afrontando que nós precisamos praticar o que nós pregamos. Então, ao mesmo tempo, Ele está capacitando e está treinando para a igreja líderes, porque no momento em que ele começa a ter aquela naturalidade para chegar, falar do Evangelho, falar de Jesus com uma pessoa estranha ali na rua, outra ali, daqui um pouco ele começa já a estar sendo preparado, treinado, ele vai ver testemunhos de pessoas, ele vai ouvir coisas que vai edificar, vai amadurecer, vai fortalecer, e essa pessoa vai estar sendo preparada para daqui um pouco ser um líder dentro da igreja, para ele assumir uma igreja lá, para ele assumir um dia de culto aqui, um dia de culto ali, e assim lentamente ele vai sendo treinado e lapidado. Então o evangelismo, ele nos coloca às vezes, ele vai nos colocar a falar com uma pessoa, no outro dia, daqui a pouco ele vai nos colocar a falar com a família inteira, e ele vai nos preparar para depois de chegar para a multidão, para a igreja, onde tem mais pessoas. Nós temos uma evangelista. Exato. Então aquele ali é a lapidação, é o treinamento, é a formação de líderes. Ele vai formando o verdadeiro evangelho, ele vai entendendo que ele está dando os passos que Jesus deu
e que Jesus enviou os 12, e que depois Jesus enviou os 70, e que ele ensinou eles a fazer esse trabalho. E o ponto em que eu chego aqui, a necessidade que essa cidade, que essa região tem, a importância do quanto precisa desse evangelismo corpo a corpo, de casa em casa, não fazer distinção. Ali tem um centro de umbanda, chega ali, leva a mensagem da mesma maneira. Tem um outro de quimbanda do lado, candomblé, mas você leva a sua mensagem católica, igual, da mesma forma. Por quê? Porque em entrevista que nós estamos fazendo aqui na cidade, sobre evangelismo nas ruas, e sabe o que de forma unânime as pessoas disseram? Que só veem evangelismo nas ruas de São Luís de Jeová. Sabe? Então, quando nós olhamos, as pessoas elas entendem muitas vezes o que a igreja evangélica ela não prega. O ID foi dado por meio do evangelho. Se a igreja evangélica, isso o ID foi para quem? Foi para o evangelho. Né? A Testemunha de Jeová, todo mundo conhece a Testemunha de Jeová pelo fato de pregar o evangelho de porta em porta. Né? Só que por trás de toda essa questão da pregação, a gente entende que muitas vezes não é porque você cumpre uma comissão que foi dada para todos que há verdade naquilo. As pessoas confundem muitas vezes e faz com que as pessoas acabem entrando para uma religião, muitas vezes, ou se tornando adepto de uma religião que é uma seita. Entende? E daí como que a gente, dentro de uma imagem dessa, vai dizer, é uma seita, porque toda religião que ela diz que ela é a única religião verdadeira na face da terra, ela já é uma seita. É verdade. Porque como nós estamos falando de graça, ela é alcançada a todos. de misericórdia de Deus, de salvação, exatamente nós voltamos lá no ponto do sonho que a irmã teve. Tu está olhando a porta lá, está dizendo, aquele lá está entrando, eu nem imaginava que aquela pessoa ia entrar. Né? Então, como nós podemos determinar uma única religião verdadeira sobre toda a terra? Então, o que Deus está fazendo? A religião verdadeira é o corpo de Cristo. Essa é a religião. Né? Então, isso quer dizer que todo aquele que pertence ao corpo de Cristo, que entende o Senhor como o único verdadeiro Salvador, ele já é a religião. Né? É a ligação com Deus, é aquele que liga com Deus. Então, eu acho que aqui seria, aqui não é só aqui, isso é no Brasil inteiro. Toda a igreja, como toda, ela precisa de um reavivamento. Nessa área de corpo a corpo, sim, eu concordo com de ponta a ponta, nós todos. É que hoje a gente vê que a pessoa usa muito o meio de comunicação, muito a internet. Não, que eu não falou no começo, né? A gente está aqui também. Então, só que você imagina que o que acontece quando tu pregar um raio em volta da tua igreja, no corpo a corpo, que tu passar. Hoje a pessoa não veio, irmão, Jesus passou, olá Maria, como está a senhora, tudo bem? Apareça lá uma hora, quer que eu passe aqui um dia, ou tu vai conversando, passou 2, 3 vezes conversando, conhece ela no corpo a corpo daquele gente, é diferente, entendeu? Então aquela pessoa é com pouca parte disso. Então nós usamos meios, e daí quando nós olhamos para essa região e vê tantas pessoas que estão em busca de tudo que vocês têm para oferecer, tudo que essa igreja, a igreja de Filadélfia tem para oferecer, o que as pessoas que nós entrevistamos estão reclamando que elas não têm acolhimento dentro das igrejas, que a igreja não está demonstrando o amor de Cristo, que a conduta de dentro das igrejas não demonstra que elas praticam aquilo que elas pregam. Né? Então, o que falta? Falta que elas sintam esse calor humano. E não vai ser a internet que vai passar esse calor humano, vai ser só mais uma propaganda rodando. A
Agora esse calor humano de chegar no dia a dia, Um aperto de mão, um abraço, Sabe quem pessoal. gosta muito esses dias aí? chegou na casa, nem necessário fazer uma oração, não precisa ir lá na igreja, eu vou fazer a oração profissional agora aqui, né? Então o que acontece? Esse calor humano, ele vai fazer toda a diferença. E a ordem de Jesus é para nós pregar em tempo favorável, em época desfavorável, em qualquer circunstância, em toda situação. Então a igreja do Brasil, ela cresce, não importa, ela precisa ter o grupo dela de evangelismo, ela precisa. Esse é o corpo a corpo, é o corpo a corpo da igreja, que está no dia a dia, interagindo com a comunidade em sua volta, com as pessoas em sua volta. A igreja está marcando presença, a igreja está ajudando os membros da igreja justamente a quebrar o orgulho, a quebrar a timidez, a não pré-julgar as pessoas. Já está saindo lá para pregar amor, ela vai estar pré-julgando. Então o que acontece? É uma outra forma de estar ensinando. Sabe quem que teve essa semana passada? Foi quem me desperta muito para isso. Eu te comentei, né, amor? É a nossa filha Emanuele. Mais velho. E ela, Deus tem algo muito grande, assim. E ela ama demais isso. E ela disse pra mim: mãe, quando é que a gente vai pegar uns panfletinhos e a gente vai ir lá naquela vila que a gente foi aquela vez e vamos evangelizar e levar nas casas? E eu digo: vamos fazer de novo, minha filha. Tá, e eu vou falar para a líder dos jovens pra gente também ir aqui na cidade e a gente vai pra praça e a gente canta. Ela gosta disso, entendeu? Ela brilha os olhos. E a gente faz esse trabalho, né, amor? A gente faz no Espelho, a gente faz lá no Salso também, quando a gente... A gente faz culto na rua. E é lindo esse despertamento, irmão. É lindo Sabe, vocês com esse despertamento da igreja, porque é muito que eu importante. acho muito interessante o que acontece. Mas um ponto essencial do evangelismo, quando for pregar de casa em casa, é a Bíblia e a Bíblia física. A palavra, Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus é viva, ela tem poder, verdadeira e eficaz, né? que espada dois gumes. É ela que penetra entre as juntas e medulas e faz discernir os pensamentos mais íntimos e a intenção do coração. Então o que acontece? Quando nós chegamos numa casa, é importante nós prepararmos que seja um versículo para nós ler. Maria, olha só o que Jesus disse. Porque é a palavra de Deus que vai entrar. Depois a nossa. Né? Ou nós fizemos o que ela já leu, mas sim, é importante nós não sair daquela casa sem que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, entre naquele coração. Aí na nossa saída nós deixamos o nosso folheto, a nossa mensagem. Porque a palavra de Deus que ela vai entrar, que ela vai fazer morada, é a semente lançada à beira da estrada. É a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito mais eficaz que a nossa. E essa semente lançada, ela fica ali no coração, ela está plantada ali. Daqui a um pouco aquela pessoa está passando e aí o que acontece? Ele entrou no coração, o Espírito Santo de Deus vai lá e convence. Ele vai lá e reaviva, e daí a pessoa vai lá, o papelzinho que eu deixei lá, aí eu vou lá. Então a importância, e isso para os irmãos que vão fazer parte desse grupo de evangelismo, ele é fundamental. Porque o que acontece? Ele vai pegar intimidade em raciocinar a palavra de Deus, porque ele vai pregar. Se ele vai pregar aquele versículo, ele vai pegar intimidade. Ele vai começar a usar, raciocínio, ele vai começar a usar. Entende? E aquela palavra ali, ela está fazendo efeito like. Ela está sendo útil para aquela pessoa, mas para mim que estou pregando. Então, o efeito do evangelismo, edificando, né? ele é gigante de ambos os lados. Tanto daquele que está recebendo a pregação, como daquele que está pregando. Então, o efeito no final do Evangelho é incrível, porque é sentir a presença do Espírito Santo, é aprender a sentir, a ouvir o Espírito Santo de Deus, é sentir o toque, é ser conduzido. Então, é ser guiado, é ter percepção, é ter a interação com os irmãos no Evangelho, na pregação, cobrir o território, tudo isso é algo muito importante. Então, desde já, eu gostaria de parabenizar os irmãos aí, que Deus abençoe vocês poderosamente, abençoe esse ministério e cada dia mais
ele cresça, que vocês possam formar líderes, que possam ajudar nesse ministério, ele alavancar. E o pedido que a gente traz para os irmãos, que os irmãos formem um grupo de evangelismo, formem um grupo que vocês vão ver o quanto vai ser importante para a igreja, o quanto vai ajudar a igreja a crescer, quanto vai amadurecer os irmãos para eles crescerem, quanto eles vão se sentir útil na obra de Deus, com a mão lá. E isso vai ser um ponto que vai alavancar o ministério de vocês. Vocês querem montar um podcast, querem fazer vídeos, e o que acontece? Hoje nós estamos proclamando a volta de Jesus. Esse ministério é um ministério que ninguém faz, que alguém precisa, as igrejas precisam começar a pregar, porque essa comissão é nossa. Essa comissão é nossa. Que o que acontece é que aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu por vocês, para que vocês seguissem os seus passos fielmente. Então, seguir os passos de Jesus fielmente é nós entender a comissão que Ele nos deu. Vão e façam discípulos. A forma com que Ele ensinou, que Ele estabeleceu, olhar para o livro de Atos e entender que o livro de Atos, ele ensina um evangelho puro e simples. O evangelho puro e simples, ele é o testemunho de Pedro, que chega lá e diz: olha, Dona Maria, seu João, estou vindo aqui na sua casa. A pessoa não sabe o que dizer, mas ela sabe que eu estou vindo aqui na sua casa hoje, porque eu gostaria de dar meu testemunho assim, eu era assim, Jesus fez isso comigo, Ele mudou minha vida, minha casa, minha família. E o que é bom para mim, eu gostaria que o Senhor me convidar para o Senhor na igreja, conhecer esse Jesus, que Ele também quer abençoar a sua vida. Se Jesus não faz acepção de pessoas, coisa simples, aquela coisa assim, o testemunho da pessoa, só que ele toca o coração daquela pessoa com uma profundidade tão grande, e talvez um discurso de 1 hora, de forma técnica, não vai fazer não faz diferença. Até um pouco falar, né? Exato. Não é muito falar. Exato. Mas bênção, muito obrigada, irmão. Mas eu que agradeço a atenção dos irmãos, a hospitalidade, a disposição para contar um pouco da história de vocês, dar o testemunho de vocês, que com certeza, irmãos, o testemunho de vocês vai estar ajudando muitas outras pessoas, vai estar impactando vidas, vai estar fortalecendo muitas outras pessoas. E esse é só o começo do ministério de vocês, porque o que Deus tem preparado para vocês é muito maior do que vocês imaginam. Amém. Recebemos em nome de Jesus. Então, para nós finalizar, o que eu gostaria de pedir para os irmãos é se os irmãos poderiam só contar para as pessoas que nos assistem o testemunho que o irmão contou ontem aqui a respeito da sua filha, porque eu acho que ele é um testemunho que ele precisa chegar a muitos corações, chegar à vida de muitas pessoas, para que elas entenderem o que é a vida de um servo de Deus e como que um servo de Deus vence suas batalhas. Amém. Quero já agradecer, né, a presença do irmão também. Está aqui, como a gente falou ontem, né, nós temos vários testemunhos, né? Mas o testemunho sim, que marca muito mesmo a nossa vida, o testemunho da minha filha, da nossa filha, né, da irmã mais velha, e, assim como eu relatei no culto de ontem, né, que após o Senhor de dar um grande livramento e me devolver ela de volta. E a minha esposa vai contar já dando o princípio aí com detalhes até para servir de edificação para muitas pessoas esse processo que a gente passou essa provação, mas o Senhor foi tão fiel, que Ele é fiel, né? E nos devolveu ela de volta, tá bom? A Emanuele, ela tem 14 anos hoje. E em outra oportunidade, se Deus permitir, a gente pode complementar esse testemunho, que é bem grande, né? Trazendo ela para mostrar o milagre de Deus. Porque com mais ou menos 1 ano e 8 meses, por aí, ela estava muito bem, muito saudável, sempre foi muito bem amamentada. E de repente ela começou a perder peso
E começou com umas febres repentinas. A gente achou que era uma gripe, né? Um resfriado, um rotavírus, algo assim. E levamos de imediato no primeiro pronto atendimento, nos medicaram para que ela fosse para um vírus, né? Uma gripe, algo comum. A gente medicou, só que piorou. Aquilo veio a piorar e aquilo foi muito rápido. Começou a piorar muito rápido. E a Emanuele começou a ter febres assustadoras, que era uma febre, não era de 39, era uma febre de 40, 41. Dava convulsão. E a gente começou a se desesperar, porque uma criança muito, né? Ela gemia muito e aquilo ia acelerando, e aqueles remédios, em vez de fazerem efeito, pareciam que eles não faziam pior. Então, no primeiro momento, a gente, né, vai procurar os recursos que são a medicina que Deus deixou para nós, né? Não é porque a gente somos servos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, irmão, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E aflições é tu ser exposto a vírus, a ser exposto a... Tu tem um corpo, tu é exposto a enfermidades. E aí a gente levou ela numa clínica. Chegou nessa clínica, até meu esposo, ele começou a dizer para mim, não sei, não estou muito seguro. Não sei se esses médicos, né, não sei, parece que isso aqui é meio clandestino. E eu comecei a para, tu é super protetor, vai dar tudo certo. Né, eu tentando ver. Chegou lá, eu fui medicar, minha filha foi medicada para garganta. Quando eu dei a primeira medicação para garganta, aquilo deu efeito pior na boca dela. Foi quando ela começou a ter... Eu nunca imaginei, irmãos, sinceramente, que uma criança poderia chegar a 42 de febre. Quando eu vi aquele termômetro, eu disse, meu Deus, é algo muito grave. Muito grave. E aí ela já estava em um estado que ela só gemia. Molezinha, no nosso colo, só gemia. E a gente começou a orar. Eu disse, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu já levei no SUS, já levei no particular. Aí, naquele momento, Deus usou um irmão, o irmão ligou para nós. E eu disse, não, é que a gente não posso atender, irmão, que eu estou com um problema com a Emanuele. Ele disse assim, o que tem, Emanuele, irmão? Eu disse, ela tá, não sei, irmão, a gente já levou. Eu expliquei rapidinho para ele, porque a menina estava muito mal, eu não podia atender. E ele disse assim, Jaque, leva em tal médico. Eu levei o meu filho e adiantou. E a gente pagou na época, levamos, ele conseguiu uma consulta de emergência para nós. Chegamos lá, ele olhou para mim, olhou para o meu esposo e disse assim, bom, é fora de expediente, mas eu tenho um amigo, eu vou abrir a clínica de radioterapia, de tomografia. Vocês têm dinheiro? E aí o meu esposo falou, se eu não tenho, eu vou arrumar. O senhor pode fazer. Para o glória do Senhor, naquele tempo nós tínhamos condições financeiras, nós demos um jeito, a gente tinha, e ele disse assim, então tá. Mas eu não sei se a sua filha passa de hoje. Só olhando para ela, examinando, eu já sei o que ela tem. Mas eu não sei se a gente consegue salvá-la. E aí ele disse, primeiro vamos fazer o exame para não assustar vocês antecipadamente. A gente fez o exame. Quando eu cheguei, a gente fez o exame, voltamos para a clínica dele e automaticamente os amigos dele lá mandaram aquele exame para ele rápido, porque era algo que tinha que ser muito rápido. E quando ele viu aquele exame, ele olhou para nós e falou o que o pastor disse. Ele disse, eu estou vendo que vocês têm fé. Vocês creem em Deus, vocês são cristãos? E aí eu disse, somos. Ele disse, pois é, então se apegue com a sua fé porque ajuda. Mas a Emanuele não passa dessa noite. Há uma bactéria no pulmão, nos dois pulmões. Um já está totalmente danificado, não sei se a gente salva. Está aqui, eu posso te mostrar. E o outro só tem um terço. Eu não posso internar a Emanuele na UTI. Porque na época nós estávamos com uma gripe suína. Ele disse, se a Emanuele entra na UTI, nas nossas UTIs, todas elas estão com 1 ou 2 pacientes com gripe suína. Isso na época era cidade de Pelotas. Eles não explanaram isso, porque a gente não pode explanar para a população, por conta de N, né, coisas que podem acontecer, mas nós estamos cuidando do caso, controlando. Mas eu não posso, porque se ela pegar qualquer vírus, a gente mata ela na hora. Nós temos 20% de chance dela viver.
se não é 10 ou 5. Então ela disse, nós seremos a UTI dela e o teu Deus, a tua fé pode ajudar, disse aquele médico. E ele começou a fazer tudo o que podia, foram 5 injeções de primeira, foram muitas medicações e ela não reagia. E aí ele disse assim, bom, hoje eu dei tudo de medicação que eu podia dar. Vão para casa, não durmam, vocês serão a UTI dela. E vamos crer que algo vai acontecer. Quando nós chegamos em casa, com aquele diagnóstico de que não tinha o que fazer, foi quando ela teve 2 convulsões seguidas. Ela teve 2 convulsões, na segunda convulsão ela começou a ficar gelada, ela ficou roxinha, e aquilo foi, acho que, a pior cena da nossa vida, porque eu entreguei ela para ele, e eu disse, eu não quero ver ela dar o último suspiro, ela já está morta. E foi quando ele fez essa oração, que ele contou ontem, né, que o Senhor, ele deu o Isaac a Abraão, e o Senhor deu, ele mesmo pode tomar, mas que ele não tinha. Eu vi ele gritando naquele quarto, né? Ele dizia, Senhor, tu me deu, eu sei que tu pode tomar, mas eu não sei, eu não tenho, eu não vou suportar. Então, se for a tua vontade de operar um milagre, e ela era esperta, eu me lembro que ela fez assim, ó, chorando, papai, não chora, mamãe, porque ela mamava, então ela vem atrás de mim, e já fazia já uns 2 dias que ela não mamava. Ela vinha atrás de mim por causa do peito. E aí ela saiu assim pela nossa casa. E aquilo foi algo muito lindo, porque a gente já começou a ver um trabalhar de Deus. Aí no outro dia a gente tinha que fazer as outras sessões de medicação, né? A gente ia no ambulatório desse médico e ele fazia esse procedimento, ele era a UTI dela ali, né? Não tinha o que fazer. E quando nós chegamos com ela lá, com vida no outro dia, ele disse para nós, graças a Deus, a fé de vocês e a nosso esforço, nós vencemos mais um dia. Vamos fazer mais essas medicações, só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo, aí antes de nós entrarmos com a Manoel, vinha saindo um rapaz, com uns 21 anos por aí, carregando um carrinho de oxigênio. Ele disse, aquele rapaz, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a sua filha, a mesma bactéria, mesma coisa. Eu sinto muito, nós salvamos a vida dela, mas a Manoel não vai correr, a Manoel não vai gritar, a Manoel ela vai usar bombinha, ela vai ter muitas crises, né? E não são crises asmáticas, ela vai ter falta de insuficiência respiratória. Porque um pulmão dela, mãe, a gente não tem como fazer funcionar de novo. Nós temos o laudo. Tá todo preto. Ele foi praticamente, a gente vai ter que cuidar para ver se não vai acontecer ele me deu um diagnóstico assim de uma dependência médica completa, permanente, o resto da vida. E nós fomos para casa e ali nós começamos a crer no Senhor. Minha mãe é uma pessoa também que ora muito, sua família, e a gente começou a orar. E nós começamos a crer. E eu me lembro que minha mãe dizia assim, minha filha, quando tu chegar lá, ele nos deu 7 dias, nos deu toda a medicação injetável que ele podia fazer, viu que ela tinha reagido, como ele disse, se ela sobreviveu essa noite, ela não vai morrer. Então nós temos chance agora de seguir, nós fizemos mais uma semana injetando, né, medicação nela, e via oral também. E ele disse, tá, depois que nós fizemos essa última semana de medicação injetável, ele nos deu oral e disse, volta daqui 7 dias. Morrer, ela não morre mais. Faz nebulização todos os dias, pela falta de respiração. Mas ela já estava, ele já via que ela já tinha sido um milagre, né? Só em ela não estar com respirador de oxigênio, ele já tinha visto que seria algo que iria confundir até mesmo a medicina. E nesses 7 dias, irmãos, nesses 4 dias de angústia, ela emagreceu mais ou menos uns 4 quilos. Ela ficou bem assim. E nesses 7 dias que nós ficamos dando medicação via oral, que ela ficou conosco e nós cuidando, no terceiro dia ela já estava outra criança.
outra criança. E no 7º dia, quando nós entramos para a honra e glória do Senhor Jesus, quando nós entramos com ela pela mão naquele consultório, ele olhou para nós e disse assim, eu me lembro como se fosse hoje, essa não é Emanuele. Tu trouxe outro bebê para mim. Eu digo, não, doutora, essa é Emanuele. Ela tinha engordado 6 quilos. Deus abriu o apetite dela de uma tal forma, assim, e a gente estava super cuidando, por conta de ter o cuidado, né, fazer a nossa parte, e ela queria comer de tudo, e a minha mãe dizia, já é o milagre de Deus, porque se ela está querendo comer de tudo, vamos dar, minha filha, porque ela vai ficar forte, o nome do Senhor vai ser glorificado. E a Emanuele sempre correu, sempre gritou muito, sempre cantou. Se os irmãos forem ver os vídeos dela, e hoje ela tem uma voz de trombeta para a honra e glória do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor, e ela é uma bênção. E se os irmãos até precisar, a gente tem algum vídeo dela cantando para provar que Deus ele vai. E aí no 7º dia a gente refez os exames. No 10º dia, a gente teve, depois do 7º dia, disse, tá tudo bem, agora vamos esperar a mãe, até na quarta-feira seria. E nós vamos fazer o exame novamente, do pulmão, para ver esse pulmão, né? Quando eu cheguei com o próximo exame do pulmão, ele disse, não é o mesmo pulmão. E aí ele me empurrou o exame assim e disse assim para mim, continue tendo fé. A fé de vocês. Esse é o Deus que restaura. Fez com que o milagre acontecesse. Eu sei que pode até nos confundir como médicos, mas continue crendo. Né? E eu creio que ali, né? Nunca mais eu precisei levar a Emanuele naquele médico. Mas ele se emocionou, sabe? Ele viu que foi um grande milagre de Deus. Só Deus para fazer. E agora há pouco eu peguei os exames. A gente pensa que isso é impossível. E agora há pouco eu achei o exame do pulmão bom, dos pulmões, o último exame que eu fiz. E eu digo, é que é um milagre, é que é um milagre. Então Deus é um Deus de milagre. E Deus, quando a gente crê, e Deus ele chega, irmão, quando a medicina não consegue chegar. E o povo precisa crer que Deus faz milagre. Deus é um Deus de milagre. E eu quero muito um dia que o povo veja que Deus só não fez o milagre, como aperfeiçoou e como deu potência, porque né, pela medicina ela não iria nem correr. E hoje ela é uma menina que louva a Deus de uma maneira maravilhosa e foi algo que Deus deu. E confunde, às vezes eu fico olhando e digo, meu Deus, o Senhor é muito bom, sabe? Esse sinal seguirão os que crerem. Para isso tem que crer, né? Deus que serve. Deus de milagre, né? De coisas grandes. Bem, muito obrigado, irmãos, por compartilhar com todo mundo esse testemunho maravilhoso da glória de Deus. Amém. Porque com certeza esse é um testemunho que ele vai edificar a fé de muitas pessoas. Vai fazer com que muitas pessoas, muitas vezes, quando se deparam com situações provadoras na sua vida, elas consigam naquele momento ver um testemunho como esse, renascer das cinzas e colocar toda a sua fé em Deus, porque quando nós nos tornamos dependentes, quando nós nos jogamos na dependência dele, é que ele age. Ele age na nossa vida. E com certeza o testemunho de vocês, o que aconteceu na vida de Emanuele, ela é testemunho vivo. Eu costumo dizer para as pessoas que como que vai ver o milagre de Deus, como que vai ver a glória de Deus? Ele está andando pelas ruas e pelos lugares. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Somente as pessoas que não conseguem ver. Como hoje mesmo eu falei com uma pessoa que é ateu. Um ateu, entrevistei uma pessoa que é ateu e eu disse para ele como que é possível. Ele disse, eu só creio naquilo que eu consigo ver, que é palpável. Eu disse para ele, mas você já estudou, já leu a Bíblia, qual o teu contato aqui que você já teve? Aí ele disse, eu não acredito, então eu
que era crente. E seu filho, que era pequeno, e o filho dele disse o seguinte: pai, que tamanho é Deus? Como que eu posso ver Deus? E aquele pai pegou e disse: como que eu vou responder essa criança? Como que eu vou responder esse menino? Não sabia como responder. Ele parou, pensou e disse: eu não posso deixar meu filho sem uma resposta como essa. Que tamanho é Deus? Como que eu posso ver Deus? E ele parou e ficou horas pensando. Um pouco ele viu um avião passando. E ele disse: meu filho, vem cá, corre aqui, vem aqui, pai, entra no carro aqui. Tu tá vendo? Olha lá, antes de nós sair, olha, tá vendo aquele avião? Que tamanho tu tá vendo aquele avião? E ele disse: pai, eu não estou quase nem conseguindo enxergar, está muito pequenininho, muito pequeno, né? Ele disse: continua, segue olhando ele, que o pai vai levar no lugar. Foi, levou o menino no aeroporto. Ele disse: olha, aquele avião descendo ali, está vendo aquele avião descendo? Ele disse: foi lá, pediu autorização para ir até o avião. Ele disse: chegou embaixo do avião. Tu viu o avião que estava lá? Sim. Que tamanho ele era? Eu quase nem consegui enxergar, era bem pequenininho. Que tamanho é o avião agora? Que tu está vendo o avião? Ele disse: meu Deus, pai, é gigante, é enorme, ficou encantado. Ele pegou e disse: lembra que tu perguntou para o papai que tamanho era Deus? O tamanho de Deus depende da distância que nós estamos lá. Ele disse: se nós estivermos muito distante, talvez nós não vamos conseguir nem enxergar ele, parece que ele não existe. Mas se nós nos aproximarmos dele, você vai ver a grandiosidade, o tamanho dele e a nossa pequenez quando criança. Sabe? E ele só baixou a cabeça assim, essa pessoa que eu comentei hoje, ele baixou a cabeça e ficou. Faz sentido a tua ilustração. Sabe? Não quero faz sentido a tua ilustração. E às vezes o que nós passamos, ele ensina até para quem passou, sabe? Que esses dias nós fomos na rádio e a Emanuele foi comigo. E ela começou a cantar na rádio, a pessoa entrevistou ela e falou para ela: por que tu canta para Deus? Por que tu é sério? Por que tu é cristã? Porque os teus pais querem? Porque os teus pais são? E eu achei tão maduro da parte dela, porque a gente não tinha nem sabia que a pessoa ia fazer essa pergunta. E ela nem se quiser olhar para mim, ela firmou o olhar para a pessoa e disse assim: os meus pais serem cristãos é um ponto bastante positivo e eu agradeço a Deus por isso, mas eu louvo a Deus porque um dia, quando eu ainda era pequena, Ele curou os meus pulmões. E se hoje eu canto como eu canto, é porque um dia Ele me livrou de uma bactéria que nem os médicos podiam livrar. E Ele se revelou para os meus pais como um milagre. Como não amar esse Deus? E aí a moça perguntou a ela: tá, e tu já viu Jesus? Eu não preciso ver, eu sinto Ele, porque eu deixo Ele tocar na minha vida. E eu sempre ouço o que a minha mãe me disse: filha, tu não pode servir a Deus porque o pai e a mãe servem, mas sim porque Ele é. Então procura sentir Ele. E ela disse: então eu busquei sentir Ele, então eu louvo porque eu sinto Ele. Então, às vezes a gente pensa assim, Deus, Ele permite circunstâncias na nossa vida que no momento a gente vai pensar: meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Isso pode ser até o fim. E é o começo de algo muito lindo na vida de outras pessoas, porque tu é um testemunho vivo, mas também na tua vida. Porque depois isso vai ser um ponto positivo para você continuar em frente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o testemunho que nós estamos vendo, ele é maior do que nós imaginávamos ainda, porque tu imagina, a Emanuele foi na rádio cantar, e se vocês, e a amplitude do ministério de vocês também, ele é maior, porque se vocês já vão para a rádio, um testemunho na rádio, já tem uma outra abrangência, está entrando dentro da casa das pessoas. Então, irmãos, com certeza, Deus vai abençoar ainda muito mais. Os projetos que vocês têm, eles vão se realizar para a honra e glória do nome de Jesus, podcast, tudo que vocês almejam, as coisas que vocês têm. Amém. Para que
esse testemunho e muitos outros possam tocar muitos corações. Esse ministério ele possa decolar cada vez mais, para que mais vidas sejam impactadas. Eu agradeço de coração aí por vocês nos receber, dedicar esse tempo de vocês aí para compartilhar as suas experiências, o testemunho, o milagre, a forma com que Deus tem agido na vida de vocês, no ministério. E com certeza esse Deus ele tem planos muito maiores. E na vida da Emanuele, agora eu estava contando, eu estava lembrando da minha esposa. Quando ela vê isso aqui, o que ela vai dizer? Essa menina tem propósito. Amém. Ela olha alguma coisa e fica assim, não. Olha só o que Deus fez. Ela vê algo que aconteceu, mas ela diz, não, essa criança tem propósito, essa pessoa tem propósito. Então, com certeza, os planos de Deus na vida de Emanuele, eles estão só começando. Com certeza, Deus recebe ainda fazer uma obra grandiosa, um ministério maravilhoso. Sabe que hoje ela dizia assim, mãe, ainda eu vou em tal lugar, eu vou cantar e tal pessoa vai pregar. E aí eu disse pra ela, filha, mas você já não pensou em Deus te usar em lugares improváveis? E claro, mãe, com certeza. Eu fico assim apavorada porque ela me diz, né? Claro, mãe, com certeza, sabe? E eu acho assim também, irmão, que a obra mais linda que a gente precisa investir e ensinar é na nossa casa, sabe? Ontem a gente tem a Bruna, a filha do meio. Cada uma tem um chamado, um ministério diferente, né? A Bruna é um pouquinho mais tímida, a Emanuele já é mais extrovertida e creio que Deus, que o nome diz, tem propósito de liderança, essas coisas. A Bruna tem muito potencial, muita visão espiritual. Ela vê as coisas, Deus mostra as coisas a ela. E ontem ela chegou em casa e disse, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu convidei os meus colegas. Convidei mais de 6 colegas meus, mãe. O ano passado eu lutei todo ano para fazer isso, mas esse ano eu consegui, e nos primeiros dias de aula, convidar eles para vir para a casa de Deus, para o nosso congresso de jovens. E aí eu disse, parabéns, minha filha, viu? Tu consegue evangelizar. Mesmo que tu seja tímida, tu vai vencer essa tua timidez e o Senhor vai se glorificar. Sim, agora mãe, eu convido todo mundo, porque eu consegui vencer. Então, quando a gente vê Deus fazer na nossa casa também, irmãos, sabe? A gente tem aquela palavra que diz que a gente precisa cuidar para não ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma, a nossa própria casa. E a gente prega muito isso, não percam a sua casa. Ganhe todo mundo, ganhe quantos puder ganhar, mas ganhe a sua casa. Ganhe a sua casa, lute pela sua casa, porque ainda mais do que nunca nesse tempo onde o âmbito familiar, né, vai ficando, vamos ver outras coisas e a família foi constituída pelo Senhor. A Bruna, nossa filha do meio, ela é bem dotada do dom de Deus, sabe? É uma bênção assim, até em questão também até de louvor, né, coreografia. Ela escuta o louvor uma vez, ela já sabe a nota, a coreografia ela olhou e saiu uma vez, ela já sabe a coreografia, ela é bem rápido assim, sabe? Ela é uma bênção assim. Ela tem um sonho, tem uma relação dela para ela, vem compartilhar com a gente e a batata acontece. E a pequena, a Maria Luísa, de 7 anos, ela gosta de instrumento, né? Todo instrumento que der para ela mesmo ela não sabe, ela vai atrás para aprender. Com 7 anos ela já... As 3 gostam de instrumento, de música. E é algo que Deus deu, assim. Sabe que eu tenho um sobrinho e ele nasceu também dessa forma. Todo instrumento que ele pega, ele toca. E um dia eu fiz uma oração a Deus. Eu acho que é bom compartilhar isso aqui, porque às vezes as pessoas, elas não oram. Elas acham assim, não, se eu orar, capaz que Deus... E um dia eu fiz uma oração e disse, Senhor, eu sei que o Senhor não vai me dar filho, porque é uma promessa do Senhor, o Senhor me dá filhas muitas. Mas eu desejaria que uma filha minha tivesse esse dom de todo instrumento que ela tocar, ela já fosse dotada por ti. Eu sei que daqui a pouco ela vai ter que aprender alguma técnica, isso é normal, né? A gente crescer na graça e no conhecimento. E sabe que a Maria Luísa, de 7 anos,
ela tem uma noção de música que muita gente... Adulta Eu também. sou uma que não tenho. Ela toca bateria, ela tem noção de ritmo, ela pega guitarra e toca guitarra, ela tem noção de ritmo, do violão, e ela é Teclado, afinada, sem teclado. ter ensinado ela a se afinar. Agora teclado também, ela pega teclado. Você vê, claro, É, Sete com anos. 7 anos. E é uma coisa que é E dela. a gente entrou numa loja. A esses gente está dias. em casa, a gente vê o barulho aqui na igreja, fala amor em Maria Luísa, olha o barulho. Ela tá lá. Ela pega a chave. E a gente foi numa loja esses instrumentos, a gente estava arrumando o som da igreja, fomos comprar alguns equipamentos. E as baterias tinha umas caixas, e só para ver se sentasse um adulto tocar a bateria. E ela sentou na bateria, estava ligada numa caixa, ela seguiu tocando, e nós fomos pro fundo da loja. Eu sei como que ela cuida, que ela é alguém que não ia. E ela seguiu tocando, aí o dono da loja disse assim: credo, parece que a bateria está tocando por alguém que sabe sozinha. Eu digo: não, é minha filha. Mas quantos anos tem a sua filha para tocar assim? Eu digo: 7 anos. Investe nela. Porque eu até me assustei, porque eu olhei, achei que ia imaginar um adulto sentado testando a bateria e não vi nem entrar, porque ela é pequenininha, né? E aí, então são coisas que Deus pode fazer. A gente crê que Deus pode cuidar do nosso futuro quando a gente entrega o nosso presente na mão do Senhor, né? Até pandeiro, ela tá tocando, minha esposa ganhou um pandeiro, não toca, ela vai lá e pega o pandeiro para tocar. Tudo. É uma benção. Mas é uma bênção, é bom testemunhar o que Deus faz na vida da gente. Muito bom. E isso que aconteceu com a Bruna já é uma demonstração clara do que pode acontecer na igreja. Muitas vezes o que acontece aos irmãos que estão aqui dentro, eles podem compor um grupo de evangelismo que vai fazer eles se sentirem vivos na presença de Deus, úteis na presença de Deus. Eles entendem que eles podem chegar ali e eles podem fazer um convite para uma pessoa sentar ao lado deles na igreja. Que isso é também evangelizar. Eles podem chegar ali e dar um testemunho deles. Isso vai fazer uma diferença para eles. Eles vão crescer, amadurecer espiritualmente e se sentir que eles estão sendo usados como instrumento de Deus. Então isso vai edificar muito a igreja. Nós queremos levar eles também ali na casa de idosos, tem que levar o violão. E para louvar a Deus, ali, evangelizar aquelas pessoas de idade, né? A Bíblia manda, né, nós cuidar das viúvas e dos órfãos também. Enfim, nós vamos começar a fazer esse ano agora. Assim como Deus falou para mim que esse ano de 2026 é o ano do extraordinário, né, do novo de Deus. Então, creio que neste ano Deus vai fazer muita coisa. E a presença dos irmãos aqui já é uma resposta, né? E um despertar também. Eu não vou usar a palavra despertar, como o irmão disse, às vezes a gente já está despertado e fazendo a obra. Mas às vezes a gente precisa de um ânimo. É como se tu tomasse uma vitamina. Uma confirmação. Uma confirmação de Deus. A conversa que nós estamos tendo mostra como Deus ele está operando, da forma como ele está agindo, o caminho que vocês estão, o caminho que a igreja está, como as coisas estão indo, entende? Mas mostra também o que acontece. Coisas que vocês têm anseios. Como que Deus está abrindo portas aqui e ali, organizando as coisas. Como vai crescer? Como que nós vamos formar pessoas que nos ajudem, que tenham esse desejo no coração. Né? E daí Deus vem e diz: com resposta, com confirmação. Com o evangelismo, de casa em casa. Vocês vão formar pessoas, aquilo ali que vão começar de forma sólida, desenvolvendo um amor genuíno pela outra pessoa lá, que é o que precisa de líderes hoje. E quando ele subir lá, ele tem amor pelas pessoas, tem aquele amor genuíno. E isso vai nascer lá, ele batendo na casa da pessoa, conversando com a pessoa, de casa em casa. Vai formar líderes sólidos que vão seguir a mesma visão que vocês têm, vão ter o mesmo temor, o mesmo respeito, vão seguir aquela mesma direção, que muitas vezes o que acontece dentro da necessidade, as pessoas acabam pegando um líder daqui e botam na igreja, depois as coisas. Eu falo isso por experiência que a gente isso que eu estava tentando explicar para o irmão naquele momento, que às vezes a gente já viu muito isso, e às vezes a gente vai lá e luta tanto por uma alma, né, irmão? Tipo, e uma alma vale mais que um inteiro perdido, né? A gente procura, não é que a gente venha ser perfeito, a gente tem os erros e falhas, mas a gente até deixa isso claro para a pessoa, para que ela não se frustre, que ela olhe para o céu, para o Senhor, né? Mas às vezes tu luta tanto para uma alma, e
E se tu não souber o direcionamento de Deus, colocar alguém que venha entender, olhar com o olhar de Cristo, sabe? Eu trabalhei num lugar que eu tive que olhar muito com o olhar de Cristo. Eu entrei naquele lugar e eu via muitas situações de pessoas que chegavam ali e tinham motivos para estar daquela maneira, porque não sabiam lidar. Eu trabalhei num laboratório e aí, irmãos, a gente via às vezes as pessoas chegarem com uma certa abordagem a gente que um ser humano comum não se digna, não aceita, e todo aquele transtorno que dá nos maus tratos numa área comercial. E um dia eu disse: Senhor, como eu vou ser uma pessoa diferente aqui nesse lugar? Eu não posso agir desse jeito, porque eu sei que se eu não carregasse o teu nome, eu iria ser vista como uma pessoa comum que não entendeu, mas eu carrego o teu nome, então eu vou ser mais mal vista ainda por algum cristão que não entendeu. E eu quero louvar o Senhor através da minha vida. E o Senhor me disse para mim: olhe com um olhar de amor, com o olhar de Cristo. Não olhe para como ela está te agredindo ou como ela está te tratando, mas olhe pelo que ela está passando. E além da aparência. E eu comecei a ganhar amigos que por um longo tempo se tratando naquele lugar, fazendo exames, eram rudes e tinham uma certa abordagem agressiva, começaram a se tornar não agressivos, entendeu? E eu comecei a entender aquelas pessoas, portanto, que muitas vezes eu ser questionada de tal forma: fulano tá chegando, já atende tu. Tu entende? Sim. Porque... Tu tem paciência, né? Eu não tenho. Entende? Então eu acho que eu aprendi muito isso, olhar com um olhar de amor. Às vezes a pessoa ela vai estar com um rosto semblante abatido, até furioso, vai ser até agressivo em suas palavras, mas se tu entender e olhar com o olhar de Jesus, aquilo quebra e daqui a pouco dá tudo bem. Exato. Isso aí, irmãos. Os irmãos estão sendo exatamente o que o Senhor Jesus pediu: ser luz do mundo, o sal da terra. E foi o que ele não foi naquele lugar. Foi o sal da terra, quebrou o gelo que existia no lugar, né? Transformou, ensinou para outras pessoas. O que acontece é que quando você trata com amor, você quebra a hostilidade, né? E foi a luz para o mundo. E assim os irmãos, que a luz dos irmãos, essa luz de Jesus Cristo continue a brilhar poderosamente. Muito obrigado. Foi um prazer, Deus abençoe. Deus abençoe. E Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Os irmãos aí que vão assistir a este vídeo aí, que quanto à vida e esperança, né? Não desistam de lutar, de buscar Deus, e Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, e operando Deus quem impedirá, como diz a palavra. Deus abençoe esse ministério, que muitos possam serem abertos para o evangelismo, para amar, enquanto a graça do Senhor ela está sobre nós. Isso. E esse é o objetivo, irmãos, que testemunhos como esse dos irmãos possam servir em outros pontos do Brasil, para que a gente faça troca de experiências. A gente vê a forma como os irmãos estão agindo, conduzindo a igreja, as experiências que eles passaram aqui, que possa ser útil para, às vezes, irmãos lá na outra ponta do Brasil, assim como nós que estamos aqui, os irmãos que estão aqui vão estar vendo vídeos assim também, de testemunho de outro canto do país lá, vão ser encorajados, edificados, pegar pontos positivos para colocar em prática no ministério e edificar a igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.